A questão sobre a existência de crianças no mundo espiritual é uma dúvida comum entre aqueles que buscam compreender o que ocorre após a morte. Afinal, se a vida continua após a morte física, será que as crianças também continuam a existir em outra dimensão? Neste artigo, vamos explorar o que a espiritualidade e diferentes crenças nos revelam sobre o destino das crianças no mundo espiritual e como elas permanecem conectadas com o plano terrestre. O que acontece após a morte? A morte sempre foi um mistério e diversas religiões e doutrinas espirituais tentam explicar o que acontece com os seres humanos após a morte física. Para a maioria das tradições, a vida continua em uma outra forma, em uma realidade espiritual onde as almas se mantêm ativas. A doutrina espírita, por exemplo, nos ensina que, ao morrer, a alma se desprende do corpo físico e segue sua jornada no plano espiritual, onde continua o processo de evolução, aprendizado e expiação. Quando falamos de crianças, muitas vezes surge a dúvida sobre o destino delas após a morte. Será que as crianças, assim como os adultos, seguem para o plano espiritual? E como esse processo se dá? Crianças no mundo espiritual. O que diz a espiritualidade? A espiritualidade nos revela que sim, as crianças têm uma existência no plano espiritual. Para entender melhor esse conceito, é importante compreender alguns pontos-chave. 1. A alma das crianças é imortal. Assim como os adultos, as crianças também possuem uma alma imortal que, ao deixar o corpo físico, segue para o mundo espiritual. A diferença entre as crianças e os adultos, no entanto, é que muitas vezes elas não completaram todas as suas lições de vida e, por isso, podem permanecer em um estágio de aprendizado ou desenvolvimento na espiritualidade. Segundo, o processo de reencarnação. A reencarnação é um princípio básico em várias doutrinas espirituais, como o Espiritismo. De acordo com essa visão, as almas reencarnam para aprender e evoluir espiritualmente. No caso das crianças, é possível que elas tenham vivido várias encarnações antes de nascerem na forma de um ser humano pequeno. Porém, ao morrerem cedo, elas podem continuar seu processo de evolução no mundo espiritual, aguardando uma nova oportunidade de reencarnação. 3. As crianças no mundo espiritual são guiadas por espíritos benevolentes no plano espiritual. As crianças são amparadas por espíritos benevolentes que funcionam como guias espirituais. Esses espíritos são responsáveis por orientar e proteger as crianças, garantindo que o processo de transição seja o mais suave possível. Esses guias espirituais podem ser entes queridos, falecidos ou seres espirituais elevados que têm a missão de amparar as almas em seu processo evolutivo. 4. A presença de crianças espirituais em ambientes de cura. Em muitas tradições espirituais, acredita-se que as crianças no mundo espiritual estão em um ambiente de aprendizado e cura. Espíritos que faleceram muito jovens ou que partiram em circunstâncias dolorosas podem ser acolhidos em locais espirituais de regeneração, onde recebem amor e cuidados para a continuidade de seu processo evolutivo. Esse processo de cura espiritual permite que as crianças sigam evoluindo, compreendendo mais sobre o propósito de suas vidas passadas e se preparando para novas encarnações. 5. A conexão com os pais no plano terrestre. Mesmo após a morte, muitas vezes as crianças continuam a se conectar com seus pais e familiares no plano físico. Esse vínculo espiritual pode ser percebido por meio de sonhos, sensações inexplicáveis e até sinais de proteção e carinho que são enviados aos familiares. Essa continuidade do amor e da presença entre pais e filhos demonstra que a relação espiritual não se dissolve com a morte, mas persiste de uma maneira mais sutil e profunda. O papel das crianças no mundo espiritual.
As crianças no mundo espiritual não estão inativas, mas sim em processo de aprendizagem. Muitas vezes elas permanecem em um estado de reflexão, aguardando o momento adequado para sua próxima reencarnação. No entanto, elas também podem ser parte do trabalho espiritual, ajudando no apoio a outros espíritos que necessitam de auxílio. Em algumas doutrinas, acredita-se que as crianças possuem uma pureza espiritual que pode atuar como um catalisador para a cura de outros espíritos. Mesmo com a pouca idade, essas almas têm um papel importante no processo de evolução do plano espiritual, contribuindo com sua energia e leveza para ajudar no equilíbrio e na harmonia das esferas espirituais. Como acreditar na existência de crianças no mundo espiritual? A crença na continuidade da vida após a morte é um dos pilares das filosofias espiritualistas e de muitas religiões. Para aqueles que acreditam na reencarnação e na vida após a morte, o conceito de que as crianças continuam a existir no mundo espiritual faz total sentido, já que a alma é eterna e sempre em busca de evolução. A espiritualidade oferece conforto, principalmente aos pais que perderam seus filhos de forma precoce, mostrando que esses pequenos continuam vivos no plano espiritual e que suas almas estão em evolução. Texto alternativo para a imagem. Imagem de um anjo cuidando de uma criança no plano espiritual, simbolizando a proteção e a presença das crianças após a morte. Título da imagem: Crianças no mundo espiritual, proteção e aprendizado. Legenda da imagem: no mundo espiritual, as crianças são amparadas por espíritos benevolentes, recebendo amor e proteção enquanto evoluem. Descrição da imagem: imagem de uma criança no plano espiritual, sendo protegida por um espírito benevolente, representando o cuidado espiritual que as crianças recebem no mundo espiritual enquanto aguardam novas oportunidades de reencarnação. As crianças, assim como os adultos, são almas imortais em busca de evolução no plano espiritual. Elas continuam a existir após a morte, sendo amparadas por guias espirituais e permanecendo conectadas aos seus familiares na Terra, demonstrando que o amor transcende as barreiras físicas da vida. Ao compreender a presença das crianças no mundo espiritual, podemos encontrar conforto e a certeza de que a jornada espiritual é eterna.